Amém? Deixa eu mais ou menos passar um pano de fundo aqui que a gente vai ler. A gente vai ver Paulo falando sobre ofertar. A gente vai ver Paulo falando sobre o semear coisas, semear oferta, contribuir, semear uma contribuição. Mas a gente precisa entender o porquê que ele está falando acerca disso. É bem verdade que há mais ou menos um ano atrás, quando ele está escrevendo isso, Deus colocou no desejo de Paulo de levantar uma oferta para uma igreja pobre na Judéia. E os coríntios foram aqueles primeiros que falaram, não, nós vamos ajudar, nós queremos ajudar. E aí o tempo foi se passando, até que Paulo foi levantando ofertas de outras igrejas, a igreja em Macedônia, comovida pela a boa vontade do povo em Corinto, a igreja em Macedônia começou também a ofertar, e Paulo vai falar que essa igreja ofertou tão grande, foi tão lindo a forma como eles ofertaram, que eles foram capazes de dar muito além daquilo que eles tinham para dar. Isso comove o coração de Paulo. Então Paulo está tentando levantar uma oferta para o povo da Judéia, para uma igreja pobre em Judéia, e aí agora chegou a hora do povo de Corinto. Então Paulo, se precavendo para que ele, de uma certa forma, mostrar uma certa transparência, ele leva uma comitiva adiante, que vai à frente dele, para estar levantando esse recurso, para então estar recolhendo essa oferta. E mediante tudo isso, nós vemos ali uma igreja que sim, se dispôs a semear a generosidade. Uma igreja que se dispôs a abençoar uma outra igreja que naquele determinado momento estava passando por uma certa dificuldade. Só que, embora essa carta tenha sido escrita há muitos anos atrás, tem tudo a ver conosco hoje, porque nós conseguimos pegar lições através das Escrituras. Vamos parar para pensar. A Escritura, ela é sagrada, a Escritura é sagrada. Ela é totalmente inspirada por Deus. E mesmo assim, embora nós venhamos olhar aqui para os escritos e a gente pensar, não, mas isso foi escrito há muitos anos atrás. E mesmo que nós venhamos anular o fato dela ser totalmente inspirada, nós conseguimos olhar para essa escritura e perceber, sim, aqui tem algo para aplicar em nossa vida. Mesmo que nós cheguemos a pensar, tipo, não, ela não é inspirada. Mas nós precisamos ter essa convicção, nós precisamos ter a certeza de que toda a Bíblia, ela é inspirada por Deus. E ela foi usada e Deus usou homens para escrever, inspirando-os através do seu Espírito. Então nós vamos colher aqui, nós vamos estudar ensinamentos que eles devem ser carregados por toda a nossa vida. Então vamos lá? Diz assim, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 1 e 2. Ora, quanto à assistência a favor dos santos, aquela assistência que eu tinha falado com vocês, não é necessário que eu escreva a vocês. Então Paulo está escrevendo ao povo em Corinto e dizendo, olha, quanto à assistência que vocês estão, é até desnecessário eu estar falando isso com vocês. Por quê? Porque há um ano atrás, vocês se colocaram à disposição de estarem abençoando esse povo. E aí ele continua, porque conheço a boa vontade de vocês, da qual me orgulho diante dos macedônios, dizendo que os irmãos da Acaia, em Corinto, estão preparados desde o ano passado, e o zelo de vocês tem estimulado muito deles. Então Paulo está dizendo, olha, é até desnecessário que eu vou escrever para vocês, porque vocês têm sido exemplo. Vocês têm se colocado, vocês têm se disponibilizado a ofertar, vocês têm se disponibilizado a abençoar a igreja de Cristo. Então é até desnecessário eu estar falando isso. Só que ele cai para dentro. Por quê? Porque embora ele encontre uma igreja totalmente disposta a abençoar, o que Paulo agora vai cobrar não é simplesmente uma oferta, mas é o quê? O comprometimento com o projeto. Paulo vai exortar eles acerca disso, é desnecessário, por quê? Porque vocês estão dispostos a abençoar, porém o que ele vai cobrar é comprometimento com a missão, porque às vezes nós podemos ter o discurso de que nós estamos abençoando a missão, porque nós vamos ter o discurso de que sim, nós estamos abençoando a obra de Deus, porque eu estou abençoando com o meu recurso, eu estou abençoando com o material, mas se nós pararmos para analisar essa nossa intenção, será que nós estamos realmente envolvidos com o projeto? Ou somos aqueles que vamos ficar do lado de fora observando, não, mas essa coluna ali não era para estar ali, essa parede está... O templo não era para ser assim, eu queria fazer o templo de outro jeito. Nossa, quem é Xande para dar uma de engenheiro de obra?
Então o que Paulo vai cobrar é sim, vocês estão com o coração disponível, mas vocês precisam se envolver com o projeto da missão, com o projeto de Deus. E isso é interessante, porque isso se aplica às nossas vidas. Porque algumas das vezes o discurso é de que nós estamos abençoando, mas quando nós temos tempo para estar investindo na obra de Deus, e aí eu envolvo não somente a obra física que nós estamos envolvidos aqui, mas eu quero dizer também a obra de Deus em si, a missão de Deus. É o estar disponível para aquilo que Deus está fazendo agora. Podemos ter dinheiro para comprar o que nós precisamos, podemos ter dinheiro até agora para botar isso aqui no granito, mas será que essa vontade de ofertar está também comprometida? A nossa mente está comprometida com a missão? Deus hoje está exigindo de todos nós comprometimento com aquilo que Ele está fazendo na terra. Deus está exigindo de nós, Ele nos convocou para que nós pudéssemos estar envolvidos com aquilo que Ele está fazendo. Muito melhor do que você ter para ofertar, ter para abençoar, é você se comprometer com a missão de Deus. Porque a gente tem um entendimento de que se Deus nos colocou aqui, Ele é quem vai nos guardar, nos proteger, e Ele quem vai abrir as portas para que esse lugar seja abençoado, para que esse lugar possa entrar ofertas para essa casa, para que essa obra ela progrida. Porém, se Deus não estiver, o que adianta nós termos todos os recursos, se Ele não está aqui? Isso é um perigo, irmãos. Isso é um perigo muito grande. Então o que Ele está exigindo de nós? O que Ele está pedindo que nós façamos? Que nós nos envolvamos. Que nós estejamos envolvidos com a missão dEle, com o projeto dEle, agora. Não só na obra, não só nessa obra física, mas na obra espiritual que Ele está desenvolvendo nesse lugar. Ah, mas eu não sei fazer. Quem disse que eu sei? Tem um discurso muito legal do presidente lá da rádio, ele contando, né, quando ele foi chamar um rapaz para ser o diretor artístico. Aí o cara falou, mas eu nunca fui diretor artístico. Ele falou, mas eu também nunca fui presidente de uma rádio. Você nunca parou para perceber que, embora a gente tenha um discurso muito bonito, embora nós já tenhamos estudado em várias escolas, tenhamos feito seminário, e nós não estamos envolvidos, mas você nunca parou para perceber que às vezes chega uma pessoa que se converte ao Senhor, e a entrega dela acaba revelando que nós não estamos comprometidos, porque embora ela não tenha toda a bagagem que nós tenhamos, ela está totalmente disponível, e Deus usa essas pessoas. Porque Deus não nos chamou capacitados, Ele nos capacitou para esta obra. Ele, quando nos chamou, nós não éramos capacitados. Ele, quando nos chamou, nós não tínhamos esse dialeto que nós temos hoje. Fernanda que me zoou, eu falava tudo errado. Mas por que eu estou falando sobre o dialeto? Nós não tínhamos a bagagem, nós não tínhamos as escrituras em nosso coração. E aí Ele nos chama, Ele nos escolhe, Ele nos insere no corpo. Para quê? Para fazer a vontade dEle, que é o quê? Se envolver com o projeto de Deus na terra. Homens e mulheres que não são capacitados, mas agora estão nas mãos de Deus, porque Deus está os capacitando para cumprir algo. Comprometimento. Vale muito mais do que ter recursos. Quando eu estou envolvido, Ele é quem nos garante. Ele é quem nos impulsiona, Ele é quem nos lança na missão, Ele é quem envia os recursos. Eu tento colocar isso na mente do João, sabe? Que embora eu vá trabalhar para garantir o sustento, em nossas orações eu sempre falo, eu agradeço a Deus por Deus me dar saúde e um emprego, porque tudo está nas mãos de Deus. Se Deus quiser, amanhã eu posso acordar e não conseguir me levantar. Então, graças a Deus, porque Ele me deu saúde. Graças a Deus que Ele me deu um emprego. Graças a Deus que Ele me colocou no lugar onde eu estou. E que essa gratidão nunca se aparte dos nossos corações. Entendendo que tudo é dEle. Tudo tem que ser para Ele. Porque é por Ele. Recebemos um espírito de ousadia para manifestar a glória de Deus na terra. Como? Nos comprometendo com a sua missão. E aí continua, versículo 3 ao 5. Mas enviei estes irmãos, lembra que eu falei acerca da comissão que foi adiante de Paulo,
Para quê? Para que o nosso louvor a respeito de vocês, neste particular, não se desminta, a fim de que, como venho dizendo, vocês estivessem preparados. Do contrário, se alguns macedônios forem comigo e descobrirem que vocês não estão preparados, Paulo aqui colocou a palavra dele em xeque. Paulo aqui, quando fala acerca dos coríntios, que eles estavam muito dispostos a abençoar, agora ele está falando aqui, ó. De contrário, se alguns macedônios forem comigo e descobrirem que vocês não estão preparados, isso será uma vergonha para nós, para não dizer que será para vocês também, por toda essa confiança que tivemos em vocês. Portanto, julguei necessário recomendar aos irmãos que me precedessem na visita a vocês e preparassem de antemão a oferta que vocês prometeram, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Como expressão de generosidade e não de avareza. Aqui, quando Paulo fala acerca da avareza, o oposto dessa palavra avareza é bênção. Olha a loucura. Que esteja pronta como expressão de generosidade. Como uma expressão para quê? Para que possa se retornar em bênção. E não de avareza. Para quê? Para que vocês não sejam avarentos. E que essa oferta que vocês estão dando torna-se uma expressão de generosidade. Expressão de generosidade que irá abençoar o povo de Deus. O que Paulo exorta é quanto ao fato dele ter colocado em risco a veracidade de suas palavras. E o ensinamento que nos deixa é quanto à motivação de suas ofertas, pois deveria ser resultado de um ato livre de expressarem o amor de Deus, resultando em bênção, não o contrário, vindo de mãos avarentas. O que seria esse irmão avarento? Foi o que a gente comentou aqui. Ele tem... E muitas das vezes o coração não está comprometido. Às vezes ele até diz que está abençoando, mas ele quer algo em troca. Ele quer uma bênção superior vinda dos altos céus. Avarento, dá calculando quanto vai receber. E o texto vai dizer que seja uma expressão de generosidade. O que Paulo está ensinando a eles é que isso seja um ato voluntário, que seja um ato livre, nada por forçação, mas que esse ato livre revele o coração generoso de cada um de vocês, que não estão interessados em receber algo maior de Deus. Não, vocês não estão calculando o retorno, mas vocês estão com o coração gratos em Deus, felizes. Por isso vocês estão retribuindo. Por isso que vocês estão expressando a generosidade em dar, em abençoar. Ato livre, como uma expressão de generosidade. Por isso agora aqui eu entendo que Paulo começa dizendo, quanto ao ofertar, o que eu vou falar aqui seria até meio que desnecessário. Mas aí ele se aprofunda e fala, aqui talvez ele deveria falar, parece ser desnecessário, porém não é. Porque muitas das vezes, quando vocês ofertam na casa do Senhor, vocês estão sendo avarentos, porque vocês estão querendo um retorno. Vocês estão calculando o quanto vocês receberão em troca daquilo que vocês estão dando. Então não foi desnecessária a mensagem de Paulo. É de extrema importância. E aí ele continua. Eu fiz aqui um parêntese em Atos capítulo 5, versículo do 1 ao 5, quando a gente tem aquele fato de Ananias e Zafira, né? Que eles fazem? Eles chegam ali, eles concordam entre si e fazem o seguinte, vamos vender as nossas propriedades e vamos dar ao Senhor. Por quê? Vamos aqui entender o que estava acontecendo ali em Atos 5. O povo estava achando que a igreja, por estar sendo perseguida, muitos já estavam achando, não, Jesus já está voltando, então vamos vender tudo o que tem para a gente investir na missão. E aí eles começam a vender suas propriedades, começam a jogar diante do altar do Senhor. Até que Ananias e Zafira, eles têm uma ideia. O que eles fazem? Vamos vender a nossa propriedade, só que vamos dizer que nós estamos dando tudo o que nós temos, tudo que nós vendemos da propriedade. Só que, na verdade, nós vamos ficar com a metade. E aí chega Ananias diante de Pedro e joga lá, aqui ó, tem tudo aqui, tudo que nós vendemos da propriedade está aqui. Só que não, ele estava levando metade dizendo que ele estava dando tudo. Ele estava querendo um reconhecimento através do corpo, através daquela igreja que estava sendo implantada. Ele estava buscando um reconhecimento humano, só que ele esqueceu que o Deus Todo-Poderoso estava, inclusive, sabendo o que se estava passando no coração dele. Pense, se Ananias desse metade e falasse, estou dando metade,
Nada disso aconteceria. Porque Pedro vai dizer para ele, Ananias, o que você está fazendo, cara? Se você vendesse tudo e ficasse com tudo que você vendeu, de fato esse dinheiro não seria teu? Agora, por que você está mentindo, Ananias? Puf! O cara morre. O cara morre. Isso deveria nos causar um temor. Por quê? Porque o nosso discurso é de que nós estamos totalmente entregues, mas nós estamos nos entregando por metade. Estamos dizendo que nós não temos mais nada, de que nós entregamos tudo ao Senhor, mas nós estamos entregando menos da metade, 30%. Estar envolvido com a missão vai nos custar tudo, irmãos. Tudo. E isso é necessário que nós aprendamos. Por quê? Porque nós precisamos estar comprometidos e nós precisamos entregar até o que nós pensamos ao Senhor. Precisamos tomar cuidado até com aquilo que nós pensamos, porque nós podemos correr o risco de estar dizendo que estamos adorando ao Senhor, mas nós estarmos maquinando o que nós vamos pecar amanhã. Você já pensou isso muitas das vezes? Peça perdão ao Senhor. Você ainda pensa isso? Está aqui na casa do Senhor, ouvindo a palavra, e sua mente está maquinando pecar? Peça perdão ao Senhor. Peça para que Ele leve o seu pensamento cativo a Ele, para que Ele possa purificar a sua mente, para que Ele possa renovar a sua forma de pensar. Mas não faça desse ato um fato que a minha carne é fraca. Então, Senhor, o que eu posso fazer se a minha carne é fraca? Ele sim é aquele que cura. Ele sim é aquele que liberta. E se nós ainda não estamos totalmente envolvidos, confesse isso diante ao Senhor e fale, Senhor, eu preciso me comprometer com a missão. Estar comprometido com a missão não quer dizer que você vai estar aqui 24 horas por dia. Mas é estar disponível para aquilo que Deus fará na sua vida. Eu lembro até quando eu chamei a Lilian, coitada, para ser professora do PN. As mãos dela tremiam. Mas ela falou, não, se eu vim para Jardim Maravilha com o discurso de que eu estou vindo aqui por causa da missão, eu preciso estar envolvida na missão. Que discurso, irmão. Se eu vim para Jardim Maravilha dizendo que foi por causa da missão, eu preciso me envolver com a missão. Ou então o nosso discurso deve ser apagado. Ou então a gente deve parar com esse discurso. Vai nos custar tudo. O que Pedro mostra ali com aquela atitude, não Pedro, né, porque Pedro não tinha capacidade para estar matando Ananias, mas o próprio Ananias, quando chega ali e é fulminado por Deus, o que acontece? Está revelando o seguinte, cara, o coração de vocês tem que ser verdadeiro. Porque se você tivesse vendido tudo e você ficasse com tudo, Deus não faria aquilo. Aquilo não aconteceria com Ananias. Então está se revelando o quê? Que ele estava buscando um reconhecimento diante dos homens, quando na verdade o reconhecimento diante de Deus ele estava pouco se lixando. Pouco importava quem Ananias era para Deus. Para Ananias, pouco importava o que ele era diante de Deus, porque afinal de contas, a atitude dele revelou que o que mais importava era reconhecimento dos homens e não de Deus. E aí, checkmate. O cara foi fulminado. Logo em seguida vem a mulher que estava em conluio com aquilo que foi feito e imediatamente Pedro fala com ela e puf, ela cai de novo. Atos 5, do versículo 1 ao 5, depois deu uma lida. Safira também é fulminada. Por quê? Porque demonstrou um discurso que não estava habilitando as suas práticas. O discurso dela não tinha conexão com aquilo que eles estavam fazendo. Devemos examinar muito o nosso discurso, irmãos. Devemos parar para analisar o nosso discurso se realmente ele tem a ver com aquilo que nós estamos fazendo e praticando. Sejamos verdadeiros. Dá. Não dá? Não dá. Seja a palavra do cristão o quê? Sim, sim, não, não. E quando a gente estuda esse versículo, a gente vai entender que o que está acontecendo ali era o seguinte, existia uma máxima de que os judeus, eles quando faziam um juramento, eles chegavam assim, ó, por exemplo, Bruno, você vai trabalhar amanhã? Sim, vou. E aí esses judeus, quando eles falavam sim, eles poderiam não praticar. Só que quando eles queriam dar a certeza de que sim, eu vou, eles falavam, sim, eu juro, em nome do Senhor que eu vou.
Quando eles falavam isso, eu juro em nome do Senhor que eu vou, aí sim, testificava que realmente ele ia. Ele tinha certeza no coração de que ele estava disposto a ir. Porém, quando eles só falavam sim, no coração dele já estava não. Então o Senhor vem falando, cara, a palavra de vocês tem que ser o seguinte, sim, sim, não, não. Não fique jurando pelo Senhor. Por quê? Porque o cristão, ele deve ser assim, vou, beleza. O que ele falar, deve ter o carimbo. Não basta falar muito, não basta fazer esforço, simplesmente confirmar. É isso que eu vou fazer. E esse deve ser o nosso discurso. A gente não está cobrando aqui discursos bonitos, mas a gente está pedindo que sejam sinceros. Se não tiver força, eu não tenho força. Tudo bem que na obra é diferente, né? Não tenho força, vamos embora. Tem um engenheiro aí, né, o Everton? Aqui. Violento, violento. Mas o nosso discurso deve ser verdadeiro. Se nós queremos ser verdadeiros, precisamos ter um discurso que condiz com aquilo que nós estamos dispostos a fazer. Amém? Onde que eu estou? Ah, tá. Coríntios. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6 ao 11. Isto afirmo, aquele que semeia pouco também colherá pouco. E o que semeia com fartura também colherá com fartura. Existe uma sentença aí, né? Aquele que semeia pouco também colherá pouco. E o que semeia com fartura também colherá com fartura. Amém? Cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Contribua o que tiver disposto no coração. É por isso que eu falei no início, lembra? Nós não vamos ficar aqui obrigando você a dar aquilo que você não é capaz de dar. Eu acho algo lindo, acho algo justo no dízimo, que ali a gente vai dizimar com o quê? Com 10% daquilo que nós recebemos. Não existe um teto, mas existe um padrão. 10%? 10%. Isso é legal por quê? Porque o assalariado, ele vai dizimar. Mas aquele que recebe muito, aquele que é rico, ele vai dizimar com quanto? Com 10%. O Senhor não cobra mais de quem ganha muito. Ou o Senhor não botou um teto a ponto de que quem ganha pouco será sacrificado, porque vai dar aquilo que não tem condição. Nisso nós vemos o amor e o zelo do Senhor, cobrando de nós que nós sejamos fiéis nos dízimos, fazendo com que o ato de dizimar não seja pesado para ninguém, mas seja justo. 10%. Nós costumamos dizimar aqui. Então, não é pesado. Não chega a ser R$1.000. O teto é R$1.000. Ah, mas eu só recebo um salário. É R$1.000. Vamos embora. Vem, porque quem semeia pouco, quem semeia muito, colherá muito. Não. Vamos nas Escrituras. E aí continua. Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Isso é Salmo 112. Ele está recitando aqui um versículo. E Deus que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Assim, vocês serão enriquecidos em tudo para toda... Assim, vocês serão enriquecidos em tudo para toda... generosidade. Assim, vocês serão enriquecidos para toda generosidade. Já volto aí. A qual, por meio de nós, resulta em orações de gratidão a Deus. Eu botei aqui, Paulo agora inverte o caminho para dispor o coração avarento e começa a demonstrar as bênçãos que resulta em um coração generoso. Paulo está deixando claro aqui, quando eu falei nesse versículo, que diz, e Deus que dá semente ao que semeia e pão para alimento, no último, que diz assim vocês serão enriquecidos em toda generosidade. Tudo para a generosidade. O que ele está dizendo? Que o ato de semear, ele vem dizendo, aquele que semeia muito, colherá muito. O que semeia pouco, colherá pouco.
E aí depois ele vem falando, assim vocês serão enriquecidos. Agora vem o retorno. Assim vocês que semeiam muito serão enriquecidos para quê? Para toda generosidade. Tem um para aqui. Vocês não serão enriquecidos para que vocês alcancem o topo da colina. Vocês não serão enriquecidos para que esbanje enriquecimento, para que esbanje riqueza, mas vocês serão enriquecidos para quê? Para continuar semeando o ato de generosidade. O Senhor nos enriquece por um propósito, que é o quê? Generosidade. Continuar semeando, continuar abençoando. É por isso que quem muito abençoa, muito tem. Para quê? Para abençoar. Aí confunde um pouco a mente. Porque o avarento, o que eu falei? Ele vai dar calculando. Ele vai dar calculando quanto que o Senhor vai retornar para ele. Quanto que o Senhor vai multiplicar? 10, 15, 100 mil vezes? Só que aqui Paulo está dizendo que aquele que semeia muito, ele tem um retorno. Porém, este retorno envolve em continuar sendo generoso. Como? Abençoando aquele que precisa. Abençoando a missão de Deus. Luciano Subirá, essa semana eu estava ouvindo, semana passada, até comentei no PN de Jardim Maravilha, quando ele fala sobre alguns princípios. E Mateus capítulo 6 vai dizer assim, Mateus ali é aquele período do Sermão do Monte, então Jesus para e vira. E diz assim, ó, Mateus capítulo 6, depois vocês leiam, do versículo 1 ao 4. Evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Que maneiro, hein? Olha lá. Evitem praticar as suas boas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Por quê? Porque os avarentos, eles fazem questão de demonstrar que eles estão dando. Por quê? Porque eles querem o reconhecimento. E aí continua. Porque sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto do Pai de vocês que está no céu. Então, o avarento que dá e faz questão de demonstrar, olha aqui que eu estou abençoando, ele já recebeu o reconhecimento de quem? Dos homens que estão vendo que ele está demonstrando que ele está abençoando. E aí continua. Quando, pois, você der esmola, não fique tocando trombeta nas sinagogas. Aqui fala sobre esmola mesmo, sobre abençoar o pobre, sobre abençoar o necessitado. E o que eu comentava lá, que eu aprendi, quando, pois... O Senhor está falando para cristãos. E aí ele vira e fala, quando? E eu dei exemplo até do Carlos, não vou usar o Everton. Everton, quando você for embora, vá aqui pela estrada de uma garça. O que é certo que vai acontecer? O ir. É fato. Quando você for embora, então é certo que você irá. Agora, por onde? Beleza? Então, quando, pois, você der esmola, então, quando ele está falando para cristão, ele está evidenciando que o cristão deve ser generoso. E quando você praticar o seu ato de generosidade, não o pratique querendo que todos reconheçam que você está sendo generoso. Se você, por um acaso, fizer como um avarento, a recompensa você terá. É o reconhecimento dos homens. Mas ele fala, faça com que a mão esquerda não veja a mão direita. Aí sim você será abençoado por Deus. Aí sim você terá um retorno dos céus. O que nós estamos buscando? De quem é o reconhecimento que nós precisamos ter? De Deus. E se nós estamos buscando o reconhecimento do Senhor, sejamos fiéis. Fernanda uma vez pregou sobre o ordinário e o extraordinário. Estamos querendo nos mover muito pelo extraordinário, sem cumprir as coisas ordinárias da vida, sem cumprir a fidelidade das coisas ordinárias. Queremos marcar uma geração, queremos marcar uma terra, queremos ser reconhecidos, porém a nossa vida ordinária não condiz com aquilo que nós estamos almejando. Sejamos fiéis no pouco, sejamos fiéis a Deus, sejamos fiéis nas palavras, sejamos fiéis com o próximo. Sejamos fiéis a Deus. Porque se nós queremos reconhecimento humano, o caminho não é esse. Porém, se nós queremos um reconhecimento de Deus, se nós queremos ser amigos de Deus, se nós queremos ser íntimos de Deus, está aí o caminho. Certos de que, embora eu muito abençoe, muito eu receberei para continuar com os meus atos de generosidade. E isso é interessante porque fala até inclusive de esmolas, coisas que eu falo por mim agora, já se fechou em meu coração.
Já se fechou em meu coração. Por quê? Porque a gente entende que, para que eu vou dar se o cara vai usar para isso, para aquilo? E aí, ontem, foi antes de ontem, quando nós levamos o João na perícia, uma menininha pedindo dinheiro, aí Fernanda abriu e a gente só tinha um pacote de biscoito, irmãos. Foi o pacote de biscoito que a gente deu. E naquele momento eu lembrei, aquilo que eu estudei, o Senhor está fazendo com que eu coloque em prática. Não estou falando aqui para receber o reconhecimento, mas é algo prático que aconteceu em minha vida e que eu quero compartilhar com vocês. Precisamos ser generosos na obra de Deus e com os necessitados. Quando, porém, derem esmolas, quando, porém, forem generosos, ou seja, somos generosos. Porém, quando vocês fizerem esses atos, façam dessa forma. Não suba num palanque, demonstrando que você é generoso. E aí, vamos embora. Versículo 8 diz assim: Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, a ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda obra. Tanto a motivação para o doar, quanto os meios que geram a doação, vem de Deus. Tanto a motivação quanto o recurso vem de Deus. E talvez nós não conseguimos ser tão generosos, por quê? Se vem dele, se a motivação vem dele. Então, se nós não somos motivados a abençoar, o que está faltando em nós? A motivação que vem dele. Talvez estejamos tão vazios de Deus que nós não conseguimos olhar para o próximo que está sofrendo e abençoá-lo. Talvez nós olhemos para esta obra e nós não conseguimos abençoar, embora nós tenhamos. Por quê? Porque falta ouvir o Senhor. Está tão distante que eu já não consigo ter atitudes direcionadas pelo próprio Deus. Porque o que me falta? Deus. É matemática. Porque se Ele é o abençoador e se Ele é o motivador, logo eu não tenho motivação. Logo eu não tenho semente. E lembre-se, só colhe quem planta. É uma lógica. Dez e 11. E Deus que dá semente ao que semeia. Ah tá, aqui a gente já leu, né? Ah tá. Seremos enriquecidos em tudo, para toda generosidade. E aí tem Hernandes Dias Lopes, ele num livro, ele citou alguns trechos que eu queria compartilhar com vocês, que diz assim, ó: essa igreja de Corinto foi a mesma que motivou a de Macedônia a colaborar com aquilo que ia além de suas propriedades. Lembra que o povo da Macedônia, ele começou a ofertar muito mais do que eles tinham? E aí ele diz assim, ó: se alguém junta todos os termos significativos que Paulo aplica à colheita nos capítulos 8 e 9, poderá concluir que a doação cristã é uma expressão da graça de Deus. Então esse ato de doar é uma expressão da graça de Deus em nossas vidas. Ela é motivada livre e sinceramente. É uma implementação da comunhão cristã, uma parte indispensável de um ministério cristão. Uma parte indispensável do ministério cristão. Um meio de bênçãos espirituais. E o último, um ministério sagrado. Tudo isso faz parte do ministério cristão. Tudo isso deve fazer parte da vida de nós cristãos. E aí, quando a gente vai logo para o capítulo 10, a gente vai ver Paulo se defendendo, porque surgiram na igreja em Corinto alguns homens judeus que diziam ser cristãos, que diziam seguir o evangelho genuíno, só que eles estavam confrontando aquilo que Paulo vinha ensinando. E aí chega um momento, versículo 13 ao 14, que diz assim, ó, capítulo 10, versículo 13 ao 14. Nós, porém, não nos gloriamos além da medida, mas respeitamos o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou e que se estendem até vocês. Porque não ultrapassamos os nossos limites como se não devêssemos chegar até vocês, pois já chegamos até vocês com o evangelho de Cristo Jesus. Paulo respeitava até os limites que Deus dava a ele. Vai falar sobre limite. Paulo respeitando até os limites que o Senhor deu a ele. Por quê? Porque ele queria estar exatamente no lugar onde Deus queria que ele estivesse.
Viemos para cá com um propósito. Viemos para cá para realizar a vontade de Deus nessa terra. Agora, será que nós realmente estamos inseridos onde Deus quer que nós estejamos? O discurso está combatendo com aquilo onde nós estamos. O discurso está alinhado com a nossa prática. Paulo queria estar no lugar exato. E quando ele é confrontado por esses judeus, e aí vai dizer que Paulo vai escrever dizendo que vocês dizem que a minha atitude não condiz, né? Porque quando ele escreve por carta, ele é muito bravo, muito redio, mas quando ele está presencialmente, esse povo judeu vai dizer que Paulo era um cara mais tranquilo presencialmente, que não condizia muito com aquela bravura nas suas escrituras. O que eu vejo? O poder de Deus. De um homem que tinha tanto conhecimento. E quando ele vai falar em uma de suas cartas, santo, ele quer dizer separado. E essa separação, não sei agora a carta exata, não quer dizer que tipo assim, ele está falando eu sou... Não, ele fala que ele é fariseu. E quando ele fala fariseu, ele está falando que ele é separado. Por quê? Porque o fariseu, ele tinha em suas condutas, ele tinha que ser um homem que andasse no caminho reto, sabe? Ele não poderia deixar margens para erro. Então, quando ele fala fariseu, ele está dizendo, eu sou um homem separado. Então, a gente vê agora um homem como Paulo, separado, que tentava viver a lei do Senhor, um homem que tinha uma bagagem tal de conhecimento. Agora ele é confrontado por falsos mestres, ele é confrontado por falsos judeus, dizendo que talvez ele seria até frouxo na presença. O que eu vejo ali? Um homem que poderia chegar a esmagar aquele povo com o conhecimento que tinha. Porém, diante daquela igreja, ele chega com a humildade que Cristo deu a ele. Simples, humilde, com o coração disposto a amar aqueles que estavam falando mal dele. Isso é o poder de Deus. O homem que poderia jogar os seus diplomas na mesa, mas ele escolhia caminhar debaixo de um caminho, debaixo de uma humildade, dada pelo próprio Espírito Santo que habitava dentro dele. Esse era o Paulo. Eu precisamos usar o exemplo de Paulo e responder para nós mesmos. Estou no lugar que Deus quer que eu esteja? Porque se eu não estou no lugar que Deus quer que eu esteja, logo entrarei em conflito com a pessoa que deveria estar naquele lugar. Já viu aquela pessoa que só gera conflito, só gera conflito, só gera conflito? Fora do lugar, fora do propósito. Vai dizer que vai acusar quem é de fato, e vai estar sempre fazendo bagunça. Vai estar sempre brigando. Por quê? Porque está no lugar que Deus não quer que esteja. É como se usássemos no carro uma peça, uma roda no lugar do volante. Vai tentar dirigir, é pesado. Não dá. Vai dar conflito. Precisamos responder a essa pergunta. Será que nós, na obra de Deus, estamos exatamente no lugar que Deus quer? Coríntios capítulo 10, do 15 ao 18, para fechar. Não nos gloriamos além da medida no trabalho que outros fizeram, mas temos a esperança de que, à medida que cresce a fé que vocês têm, seremos cada vez mais engrandecidos entre vocês, dentro da nossa esfera de ação, a fim de anunciar o Evangelho para além das fronteiras em que vocês se encontram, sem com isto nos gloriarmos de coisas já realizadas na esfera de ação de outros. Aquele, porém, que se gloria, glorie-se no Senhor. Porque não é aprovado quem recomenda a si mesmo, e sim aquele que o Senhor recomenda. Uma forma de diferenciar o verdadeiro líder cristão do falso se dá pelo fato do direcionamento da glória de Deus. Uma vez eu guardei isso para mim, o falso profeta não é aquele que erra a profecia, talvez ele esteja num processo de aprendizado. Eu já passei por isso, de entregar uma palavra profética e entreguei o certo e quis me estender, aí foi a carne purinha, irmãos. Tinha que ter falado aqui, até aqui o Senhor me deu, né? Só que não, porque quando a gente está ali, a gente se empolga. Olha, o Senhor mandou te falar que é isso, isso e isso, ponto. Só que eu botei vírgula. Quer dizer, até aqui foi verdade, daqui para lá e... É assim, mas quem é o falso profeta? Aquele que muitas das vezes até acerta a profecia, mas a glória que deve ser dada a Deus, ele traz para si. Esse é o falso profeta que nós devemos combater.
O homem que vai chegar aqui vai falar um montão de coisa, mas a glória que deve ser dada a Deus, ele vai trazer para si. Porque afinal de contas, quem deve ser glorificado é ele. Ele quer que ele seja glorificado. Ele quer que ele seja reconhecido entre os homens. Veja se o falso profeta não tem muito a ver com aquele avarento, que quer um reconhecimento humano e uma aprovação humana, e não a aprovação de Deus. Então o que ele faz? Glória para mim, não para o Senhor. Que possamos eliminar de nossas vidas esse desejo. Que possamos eliminar dos nossos corações a avareza. Nós não estamos aqui levantando tijolos aos quais nós vamos colocar, não, esses 1000 tijolos, quem fez foi o Everton, vamos colocar o nome dele. Não. Lembra que eu falei que aí tem cimento até do Vitor? Tem, ajudou. É assim, irmãos, cada um ajudando com um pouco que pode. Quem será glorificado nisso? O empresário que deu todo o material? Não, o Senhor, porque Ele levantou um povo nesse lugar. Tem alguém rico aqui? Levantou um povo sem condição, irmãos, nós somos pobres. E o que Ele está fazendo? Está construindo um lugar. E quando eu olho para isso aqui, irmãos, eu fico pensando assim, cara, a gente está construindo tudo isso e não é para gente. Não é para gente. Sabe quem vai desfrutar disso? Nossos filhos. Não é pra gente. Sabe quem vai desfrutar disso aqui? O novo convertido que vai chegar aqui nesse lugar e vai ser abraçado, vai ser bem recepcionado, vai ter uma sala para que nós possamos nos assentar, explanar, estudar a palavra de Deus. Você não vai ver aqui uma placa com a foto de Xande e Aline. Você não vai. Não vai, irmãos. Vou até colocar minha mão no fogo, hein, Xande? Não vai. Essa casa tem o desejo de que o nome do Senhor seja engrandecido nesse lugar, porque a gente pensa em algo muito mais além do que aqui. Nosso sonho é de estarmos aqui capacitando homens, mulheres, jovens, adolescentes, para que eles possam ir ganhar as nações, irmãos. Só que antes de nós ganharmos as nações, nós precisamos estar alicerçados, e o nosso discurso deve ser verdadeiro. Nós precisamos estar firmes, certos de para onde nós estamos indo. Então, se é para construir, nós precisamos estar unidos, irmãos. Um só propósito, um só sonho. Almejamos algo grande? Sim, porém, que isso não esteja limitado a você, mas esteja sim direcionando aqueles que terão pés mais velozes do que os nossos. Mais velozes do que os nossos. Quando eu olho para essa garotada que vem para cá, cara, como eu sonho. Por quê? Porque Deus está nos usando, irmãos. Isso é poderoso. Isso é poderoso. Eu falei no início, Deus nos escolheu porque nós não tínhamos capacidade alguma, mas Ele nos escolheu porque Ele confiou a nós. Confiou a nós o Espírito Santo. Então é Deus depositando em nós uma capacidade que nós não temos condição de gerar. Mas o Espírito que habita em nós, Ele nos dá poder, ousadia. Para quê? Para que sim, nós possamos ser usados por Ele. Para quê? Para impulsionar. Vai. Devemos ser flechas? Sim, mas também arcos. Devemos ser, irmãos. Só que para nós sermos esse arco, entenda, nós precisamos ser uma verdade. Necessitamos ser uma verdade. Sabe por quê? A gente vai ser exemplo dentro de casa. E quando eu olho lá para casa que eu vejo o João reproduzindo tudo que a gente faz, a gente pode entender que é um perigo. Mas se nós estivermos fazendo a coisa certa, é algo incrível. É algo incrível. Eu estava falando com a Fernanda, eu não vejo a hora. Vai chegar um momento em que o João novinho vai pegar o microfone e vai começar a orar. Se fosse outro tempo, eu iria falar, eu ia travar ele. Porque uma criança orando vai acontecer uma batalha espiritual em que o meu filho vai cair. Ô irmãos, o exemplo somos nós. Precisamos dar exemplos para ele. Ele passa numa festa que tem ali no 7 de abril, ele já levanta a voz: Senhor, acaba com essa música, que esse povo te conheça. Cara, eu tenho a oração dele gravada. O que ele está fazendo? Batalha. Ou não?
Ele está orando para quê? Para que a estrutura do inferno vá à falência, para que aquela festa acabe, para que aquele povo conheça o Senhor. O que ele está travando? Uma batalha. E aí a gente se limita no ato de que a batalha só é travada aqui. Não, é dentro de casa, irmãos. Todos os dias nós estamos travando uma batalha. Nós precisamos ser exemplo para esses pequeninos. Para quê? Para que aí sim, nós como arcos, possamos lançá-los mais longe. Certos de que aqui tem um lugar que irá cuidá-lo quando ele cair, que irá curar suas feridas, mas que irá lançá-lo de novo quando ele estiver pronto para ir. É por isso que eu sonho com esses adolescentes. É por isso que eu sonho com vocês. É por isso que eu sonho com as nossas crianças. É agora, é já. Precisamos ser uma verdade para eles, para que eles possam se sentir seguros diante do nosso discurso, certos de que a obra que está sendo realizada aqui não tem a ver com o Xande, não tem a ver com a Aline, comigo, com o Everton, com o Carlos, com ninguém. A obra que está sendo realizada aqui é para que o nome do Senhor seja glorificado. Não a placa, mas o nome do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé? Eu quero orar com vocês. Eu quero orar para que sejam levantados bons construtores. Bons construtores. Porque para destruir tem muitos, irmãos. Vai na rede social. Já viu aquele que só quer destruir o dízimo e as ofertas? Ele bate no dízimo, mas ele não constrói. Ele quer destruir o ensino errado, legal. Mas para você desconstruir aquilo que está errado, é necessário que você erga de uma forma correta. Já viu aquele que quer desconstruir a lei da semeadura? Ele vai dizer que não é necessário você ofertar na casa do Senhor. Nós lemos a palavra, nós lemos os ensinamentos que Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, a mensagem que ele trouxe para um povo que tinha um coração bom, um coração abençoador. Mas muito mais do que termos um coração abençoador, o que nós precisamos? Comprometimento com a missão de Deus. Precisamos estar envolvidos com aquilo que Deus está fazendo. Agora, aqui, nesse lugar. Se você não é dessa casa, de onde você congrega? Precisamos nos envolver com a igreja local. Precisamos nos envolver, por quê? Porque Deus escolhe um povo, Deus escolhe um lugar, Deus escolhe uma denominação. Mas tudo isso faz parte daquilo, de algo macro, que Ele está fazendo há muito tempo. Pai, eu oro, Senhor, nessa noite, Senhor, com os meus irmãos, ó Pai, para que a avareza seja excluída do nosso coração. Que não venhamos ser avarentos, ó Pai, mas que nós possamos ser generosos. Pai, se ainda não temos, Pai, eu oro, Senhor, para que possamos ter sementes, ó Pai. Mas que essas sementes, elas venham ser lançadas, ó Pai. Que essa semente, ela venha ser lançada em terra boa, Pai. Porque nós queremos experimentar a colheita. Nós queremos ser generosos. E que esse coração generoso, Pai, possa transbordar, ó Pai. Para assim como Paulo diz, essa sua generosidade, ela se transforma em orações de graças. Que possamos ser resposta de oração para aquele que nesse momento está com dificuldades. Que possamos ser resposta de oração para aquele teu filho que está passando por uma dificuldade financeira. E possamos abençoar a vida desse teu filho, Pai. Que possamos também ser resposta de oração para abençoar o aprisco, ó Pai. Devido às nossas dificuldades, nós cremos que essa obra é tua, Pai. Mas que a avareza não venha roubar de nós, ó Pai. A alegria, Senhor, em semear em terra boa. Que a avareza não venha roubar de nós, ó Pai, a alegria em abençoar esse lugar, a alegria em abençoar a vida do próximo, a alegria de abençoar a tua obra, a alegria de abençoar a sua igreja, Senhor. Levante-nos, ó Pai, bons construtores, ó Pai, que terão a habilidade de manusear a ferramenta, Pai.
que terão a habilidade de construir algo sólido, algo em Ti, Senhor. Bons construtores, ó Pai, que estarão comprometidos com a Sua obra. Levante-nos, ó Pai. Levante homens e mulheres que entenderão que muitas das vezes com pouco que podem cooperar, Senhor, estarão cooperando muito, Pai, com a Tua obra. Não estamos aqui, Pai, botando um teto de cooperação, mas nós estamos caminhando juntos, entendendo, Pai, o limite de cada um, Senhor. Que venhamos entender, ó Pai, isso. Que venhamos respeitar o limite de cada um, Pai. Abençoe esta obra, Senhor. Abençoe, Senhor, nossas vidas. Que possamos estar comprometidos. Que possamos ser uma verdade nesse lugar. Que possamos ser uma verdade em nossa casa. Uma verdade no nosso lar. Porque o que nós queremos, desejamos, e para isso que nós trabalhamos, é para que o nome do Senhor seja glorificado. Em nome de Jesus.